Boa tarde, pessoal. Estamos aqui numa live extraordinária da 451. A gente não costuma fazer lives aqui no Instagram, só em grandes momentos, quando tem uma oportunidade de encontrar um grande autor, como hoje à tarde. A gente está aqui para falar com o grande autor Ondiak, que está lançando aí uma fornada de livros no Brasil, depois de um período em que ele ficou fora das livrarias brasileiras. A gente está vendo com muita alegria chegarem são 3 ou 4 títulos voltando às livrarias, alguns deles voltando, outros são inéditos. Então é isso o assunto da nossa live de hoje. Você está aí, Ondiak? Seja bem-vindo. Tudo bem? Aqui, tudo bem? Boa tarde Tudo para ir para o Brasil, boa noite para o resto dos que estão mais avançados. muito bem, você avançadíssimo. Onde você está precisamente? Neste momento eu estou no norte de Portugal, estou em Braga. Ah, certo. E está na carreira, voltou à vida de cigano literário, de viajar pelos festivais, como é que é? Dentro do possível e dentro dos certificados de vacina e dentro dos testes de PCR, já não sei quantos testes ao nariz já fiz e tudo bem, é a nova realidade, mas não muito, não. Eu vim para a Feira do Livro de Lisboa, amanhã tenho uma atividade em Braga e depois termino a Feira do Livro de Lisboa e volto para Luanda. Que maravilha! Bom, a Feira do Livro de Lisboa, para quem não sabe, é um dos principais eventos literários em língua portuguesa, né? Eu vi uma É uma feira estatística outro bonita. dia, é linda, de rua, né? Então é uma coisa sempre... Fica num parque. O Parque Eduardo IV, é isso? É Eduardo, um parque... sim, é um dos Eduardos, o 7º ou o 8º. E é aquele sob o céu de Lisboa, que é uma das coisas mais lindas do mundo, né? Você tem banquinhas de livros, leitores, debates acontecendo, criança. Um clima que está difícil imaginar aqui para quem está no Brasil, viu, Ondiak, para falar a verdade. Eu sei. Bom, enfim, espero que as coisas retomem devagarinho aí também, não é? A única esperança não é a única. Uma das maneiras é sorrir, esperar, as outras é atuar e fazer a mudança que o mundo espera que façamos. Vamos lá. Bom, gente, eu queria lembrar que a gente está aqui ao vivo no perfil do Instagram da 451 e depois essa conversa vai ser publicada no nosso canal do YouTube. Então, quem não tiver tempo de acompanhar a conversa inteira, pode saber que lá no canal do YouTube da 451 essa conversa vai ser publicada. Eu queria convidar vocês a fazer perguntas ao Ondiak. É só mandar aí no chat da nossa transmissão, a equipe passa aqui para mim e eu transmito para o Ondiak imediatamente. Ondiak, mas você está lançando livro novo em Portugal? Que você está... Qual é a sua... Não, eu na realidade, saiu ano passado aqui em Portugal um livro que também saiu em Angola e que é o meu mais recente romance, que se chama O Livro do Deslumbramento. Está para chegar ao Brasil, estamos em negociação, continuo sem saber muito bem quem é que vai publicar, mas alguém há de publicar e vai aparecer lá. Até o final dessa live já está arrematado, com certeza, viu? Tu achas que vão entrar aí umas editoras para fazer... Com certeza, com certeza. Como é que se diz? Vamos fazer um leilão dos direitos. Vamos, agora tá mesmo. A Mari Quem dá está mais? aí. Exato, quem dá mais pelos direitos do deslumbramento. Mas olha, eu ia te dizer, há bocado tu disseste que estão a sair 5 livros, é verdade, não são todos inéditos, também é verdade, mas são 5 títulos que estão a sair agora pela Palas, neste momento. A Palas também deve ter feito um esforço muito grande para conseguir fazer isso, ainda bem. Mas eu estou-me a sentir um pouco o Gonçalo M. Tavares, porque o Gonçalo é que fazia isso. O Gonçalo havia anos que lançava 5, 7 livros em simultâneo em várias editoras, né? Aqui não, trata-se de um livro novo, é absolutamente novo, a História do Sol e do Rinoceronte, e esse livro o dicionário Verbetes para um Dicionário Afetivo é um projeto com outros autores, mas que chega agora ao Brasil. É um livro muito, muito bonito. Eu aconselho muito porque são 4 autores e em torno de palavras, e eu acho que é uma coisa muito bonita. Não estou a falar dos meus textos, estou a falar dos textos dos outros. É muito bonito ver a mesma palavra ser reinterpretada poeticamente por mãos diferentes ou por vozes diferentes. Muito bom. Você é um dicionarista?
Não, eu sou um desdicionarista. Eu gosto mais de frequentar o dicionário após 3 copos de vinho. Não gosto de frequentar o dicionário de manhã, mas, claro, acho o dicionário uma excelente oportunidade claro, de aprender, obviamente, mas também de desconstruir, não é? Eu encaro muito o dicionário como uma referência, não como uma verdade absoluta. Você está Mais nesse certíssimo. sentido. E em Angola, qual é o bom dicionário? Vocês usam o quê? O Moraes? Ou é o Sim, AIS bom, brasileiro? Qual que é o que vocês usam? não, quem usa acredito que usa os mais clássicos que se compra, os nossos livros académicos são muito adquiridos em Portugal. Eventualmente agora já há uma geração que estudou também no Brasil e que estudou, por exemplo, noutros países de outras línguas. Mas em termos de língua portuguesa, sim, ou o AIS ou creio que há algum dicionário clássico e atualizado de Portugal. Nós não temos um dicionário que eu saiba de língua portuguesa feito na sua íntegra por angolanos. Contribuímos para muitos dicionários, mas são contribuições públicas, digamos. Sim. E o AIS, aqui, o Dicionário Brasileiro, tentou fazer uma certa unificação, ou então tentar registrar os usos diversos do português, mas faz parte daquele projeto meio Grande, falhado de claro, de uma língua só, que eu acho que, na do verdade, estava desacordo. fadado ao fracasso, né? Sim, acho que era o Reginaldo Pujol, ele trabalhava numa editora muito, muito boa lá no Sul, e ele fez esse livro, um livrinho chamado O Desacordo Ortográfico, e é muito bonito, é muito significativo, também tem contributos de ficção muito interessantes, mas é uma homenagem ao desacordo, né? E o desacordo é uma realidade. Sendo que, na realidade, também às vezes é preciso dizer, todos nós escrevemos segundo algum acordo. A diferença é que estamos agora vivos e presentes e queremos, enfim, embirrar um pouco mais com este último acordo, mas todos nós já não escrevemos, como dizia o meu avô, no tempo em que eu fazia filhos, farmácia escrevia-se com PH. Isso, e hoje em dia não, farmácia já passou para outros Fs, não? Sem dúvida. Ou então, como dizia o Rubem Braga, eu sou do tempo em que as geladeiras eram brancas e os telefones eram pretos. É verdade. E eu ainda sou do tempo que a imagem na televisão era preto e branco, depois é que passou Sim. a ser a cores. Isso, Eu ainda aliás, vi faz o Zeca parte, Diabo. esse tipo de recordação faz parte desse livro que você também está lançando no Brasil, você esqueceu de mencionar. Na verdade, você está relançando esse livro de contos maravilhoso, que Sim, são Os de Meu Mundo, os da né? minha rua, né? Os da Sim, Minha Rua, é exato. verdade. Não, isso por acaso é verdade. Tem um contozinho lá que se chama, acho que é a televisão mais bonita do mundo, ou uma coisa assim. Claro que é normal, não é? Para mim, naquela idade criança, a primeira vez que eu vi uma televisão a cores, para mim foi a televisão mais bonita. Eu lembro-me exatamente de onde foi, era na casa do Lima, um senhor. Mas sim, é um livrinho com 22 contos, é um livro que foi muito, muito acarinhado no Brasil, em Portugal também. Curiosamente, eu vou-te passar um dado, na altura, nos primeiros anos em que o livro saiu, onde mais se vendia, onde mais se vendeu, quando o livro saiu, não sei por que razão, e onde mais foi adotado, foi no estado de Minas Gerais. Eu Ah, não que sei porquê, maravilha. não, mas lembro-me disso, lembro-me da língua geral comentar comigo, olha, em Minas Gerais esse livro não para de vender. Está tudo Mas é bem, porque ele tem um acho sabor bem. mineiro, ele tem um sabor Se calhar tem, de vida de interior, de vida de rua, que é uma coisa que sim, de ainda coisa da Minas tem bastante. infância, sim, Exato. eu acho, O meu sim. pai, não sei se você conhece ele, que é um escritor Humberto Werneck, ele fez parte de uma geração de contistas mineiros, que era isso. O conto foi um gênero muito É muito cultivado forte, em Minas, sim, muito forte, claro, claro. é, por causa, É, inclusive, sim, Guimarães Rosa e o próprio Sérgio Santana, que morreu há pouco. agora, recentemente, Sim, sim. E, então tem um sabor mesmo. Eu acho que ele Eu poderia um fui, livro eu meio fui, eu da fui Minas vizinho, eu Gerais. fui vizinho do Sérgio durante um tempo em Laranjeiras, quando eu Ah, morava em que Laranjeiras. maravilha! E eu conheço e lia o Sérgio há muito tempo. E eu via-o passar, ele até comia no restaurante onde às vezes eu ia. Nunca falei nada, nada, nada. Há um dia que há um evento para ir há um convite para ir a Cataguases, saído do Rio, de carro. E o homem lá da coisa disse, olha, você se importa de ir com mais algum escritor? Eu disse, não, não, claro que não. Enfim, desde que enfim, haja lugar no carro para todos. E era o Sérgio.
e fomos a viagem toda a falar, a conversar, e ele, ao contrário do que eu imaginava, por causa daquele ar dele sisudo, era muito querido, muito simpático e foi muito Sim, atencioso. Foi um privilégio andar com ele no carro durante 3 ou 4 horas. coisas do Rio de Janeiro, né? Você é vizinho de um Sim, cara sim. genial, dois gênios no mesmo Eu condomínio, né? gostava, sim, ele O era Sérgio, muito calado. e ele tinha esse ar de ogro um pouco, assim, que ele Sem tinha dúvida, sem meio dúvida. carrancudo, né? Sem dúvida. Ele às vezes assustava as crianças ao passar, né? Eu via que as Sim, crianças ficavam um bocadinho, mas não era o jeito deles, né? era muito fofo também, tanto que aquele perfil que o Bernardo Esteves escreveu dele na revista Piauí, não sei se você chegou a ler, ele fala, ele cita uma pessoa que fala do Sérgio Santana falando, repara que há veludo nos ursos, né? Então ele é Ai, isso, que ele bonito. Mas é olha que um essa verso do imagem é Drummond, é o muito perto, verso do que Drummond, isso aí. bonito. É. Ô, Jack, então esse é um livro delicioso para o leitor brasileiro. Enfim, o livro já saiu no Brasil, mas agora está saindo de novo, quase 10 anos depois. Então, vale a pena ler. Ele tem a ver muito com os livros de memórias da infância, que é uma certa tradição universal da literatura, desde o Tolstói, Graciliano Ramos, o De próprio passar Antônio pelas Prata. infâncias ou de dar também Sim, um narrador, a voz do narrador de às dar a crianças, né? criança como centro da narrativa, né? Seja de memórias e tal. Então é um livro lindo e está agora pela editora Palas, que é a nossa parceira aqui na live. Eu queria só avisar quem acabou de entrar agora, de surpresa, que a gente está numa live aqui internacional com o nosso Ondiak, que é escritor angolano, está em Portugal agora conversando com a gente, está lançando 3 livros no Brasil e 1 em Portugal, ou 2 em Portugal. Então a gente está aqui falando desses livros todos, falando de língua portuguesa e da vida de escritor pós-pandemia, que é onde ele já está. Nós aqui ainda estamos presos na pandemia do coronavírus. Você Sim, passou essa pandemia vocês e em muitos outros. Luanda? Sim, eu estive em Luanda, estive com a família, digamos, aquilo dava para entender mais ou menos, né, que ia acontecer. Eu, por acaso, não estava lá e decidi regressar antes que fechassem o espaço aéreo. Voltei uma semana antes, depois fecharam. O Estado angolano reagiu muito rápido. Enfim, não quero estabelecer comparações com outros estados que até hoje não conseguem perceber como é que se deve agir em relação à pandemia. E o Estado angolano está longe de ser o Estado perfeito, mas nesse aspecto, por acaso, tomaram as medidas muito rapidamente e uma das primeiras coisas foi fechar o espaço aéreo, justamente porque essa era a via de transmissão, era óbvio, não havia outra maneira, não havia outro caminho, digamos, tirando os voos humanitários, etc., fecharam. E então fiquei lá, houve uma altura ali no princípio que era dos quase 2 meses, de 15 em 15 dias, o governo ia prorrogando toda essa recolha. Felizmente, a livraria, o espaço onde depois abrimos a livraria, era muito perto do lugar onde eu estava em quarentena com os meus pais e com a minha irmã. E então eu podia, de certa maneira, em determinados horários, ir lá, começar a montar as coisas, trabalhar, etc. Então aproveitei para fazer com outros 2 sócios o arranque desse projeto, da livraria, da editora. E foi, para mim, a pandemia, primeiro, quer dizer, é impossível não dizer que eu tinha comida, tinha bebida e podia estar trancado em casa. Portanto, isto já é uma condição privilegiada, comparada com milhares de angolanos ou com milhões de brasileiros, né? Isto é, mas pronto, não tenho, também foi a minha condição. E, portanto, quer dizer, não me queixo da pandemia porque há pessoas que realmente têm condições para se queixar, não é? Eu pude trabalhar, consegui trabalhar, terminei o livro infantil, terminei o romance, ainda mais quando a coisa abrandou, juntámonos a uma equipa, fizemos um curta-metragem, portanto, digamos, a pandemia, acabei por intensificar a produção. Normalmente a minha produção é recolhida já, portanto, quando me obrigaram a estar recolhido, o que me aconteceu na realidade foi isso que tu disseste, foi diminuir as viagens, diminuir os saltitanços de países e de voos, e portanto permitiu-me estar a concentrar-me mais no trabalho.
E Sim, aprender isso a ver outras coisas de Luanda também. Aprendi a ver outras coisas que já não via. Que coisas, que coisas. A gente não conhece Luanda no Brasil, assim, é engraçado, é uma Sim, cidade tão importante para a vida brasileira, da história do Brasil. Luanda faz parte da história do Brasil, mas a gente sim, é não tem verdade. como É brasileiro Luanda médio, e é assim, não verdade. tem Luanda que referência de Luanda. é a capital, né? Uma cidade da costa, e também Benguela, mais abaixo. São duas cidades de onde saíram muitos escravos e portanto, também muita cultura, muitas vozes, muito do que hoje integrou, não é que fundou, mas que integrou partes da cultura brasileira. Claro que a cultura do Brasil também vem do Benin, também vem da Nigéria, também vem do Moçambique, também vem de outras costas. Luanda é uma cidade hoje com cerca de 8, dizem que quase 9 milhões de habitantes, mas é um espaço pequeno para esses 8 milhões de habitantes e sente-se cada vez mais, e com a pandemia também se sentiu, falta de alternativas para os jovens, sobretudo para os mais jovens, falta de emprego, falta também um pouco de movimentação cultural, embora quem venha de fora de Luanda, Paulo, chega a Luanda e conheço jovens que trabalham ou que moram em outras, a gente chama províncias aos estados, né, em províncias do interior, e acha que Luanda é Paris, não é? No sentido em que, de facto, comparado com os outros lugares, Luanda tem uma vida cultural, tem teatro, O que tem me dizem é cultura. que é muito vibrante, assim, que é uma sensação parecida com estar chegar no Rio de Janeiro, assim, de ter uma Sim, é cidade vibrante incrível. potencialmente, Paulo. O que é que eu estou a dizer potencialmente? Por exemplo, eu posso te apresentar 10, 15, 20 grupos de teatro em Luanda. E tu me dizes, ok, vamos ver o teatro. Aí eu vou ter que te levar ao espaço onde eles operam, porque não tem uma sala de teatro neste momento Não para esses existe um grupos teatro, atuarem. só existem grupos de teatro. Um teatro, enquanto teatro, edifício de teatro, não. Ou é usado uma sala de cinema que foi de cinema, ou é usado uma sala que é para casamentos, ou é usado uma espécie de anfiteatro da universidade que é mais para aulas, mas não há, não é? Não há. Isto é em Luanda, imagina nos outros lugares que estão mais isolados. Mas nunca, há um grande amigo meu que fez um filme comigo, Quilões Liberdade, fizemos um documentário sobre Luanda há muitos anos, em 2006, e ele, a dada altura, não sei se ele chegou a fazer, tinha um projeto que ele queria filmar, um documentário, sobre os grupos de teatro que não pararam de fazer teatro durante a guerra. E eu acho esse projeto lindíssimo. Quando ele me disse que ele era de Benguela, ele disse-me, sabes, lá em Benguela, nos anos de guerra, a guerra já acabou, mas nos anos de guerra havia grupos que nunca pararam de fazer teatro. Isto é o máximo de resistência, não só artística, mas humana. Não é? Se no meio da guerra, X pessoas, 2 pessoas, uma se junta para fazer teatro, eu acho essa ideia muito bonita. Isso continua a acontecer, não estamos em guerra, mas as pessoas do teatro, por exemplo, continuam a resistir como se estivessem em guerra, porque uma cidade que tem 8 milhões de habitantes e não tem um teatro, acho que alguém está em guerra contra essa população, pelo menos contra a população que gosta do teatro, não é? Faz lembrar umas guerras que andam aí na tua terra, que também Sim, aqui o acontecem, não é? pessoal tem uma tentativa de fechar teatros aqui, né? Por exemplo, o Teatro Oficina, que é maravilhoso, você conhece, do Zé Celso Martinez Corrêa, Claro, está claro. sob a ameaça ali de ter um shopping Por center quê? ao Por lado. questões estéticas ou por questões... É, por essas questões de O Silvio ocupação e de Santos, venda. né, que você conhece, o Silvio Santos, ele tem um terreno ao lado do Teatro Oficina, que é um teatro tombado pelo patrimônio histórico e que tem projeto da Lina Bobardi. Então, como é difícil de patrimônio histórico, você não pode construir um shopping ao lado. Assim como você não pode construir um shopping do lado de uma catedral, não pode construir um shopping do lado de um museu. Né? No entanto, é esse Claro. projeto que está sendo aí, o Silvio Santos está há anos tentando fazer e o Zé Celso Há lutando, anos né? resistindo. Resistindo, e não ganhou a luta ainda. Jack, eu Ok. queria saber da sua livraria também, mas o editora, você se chama editora de livraria, é isso? Desculpe, a Não, ignorância é porque completa. não tem problema. É porque temos as duas coisas. Temos a Ah, que livraria, que é legal. aquela, e abrimos a editora, que é a Cacimbo. São nossas, são dos mesmos sócios. A gente Cacimbo. chama isso do Cacimbo. Temos O que esse significa ecossistema. cacimbo? Cacimbo são várias coisas, mas é, por exemplo, quando está a cair o orvalho, quando está a serenar, nós dizemos que está a cacimbar. Aquilo é o cacimbo. Ah, Mas sim. se tu fores a Angola e disseres no tempo do cacimbo, é o tempo frio, são aqueles 3 meses, junho, julho e agosto. Então o cacimbo Uhum. é uma palavra comum no imaginário dos angolanos. E, É também, e sim, no o tempo Brasil, a seco. cacimba é pelo menos que eu conheço, é uma espécie de uma mina d'água, um reservatório Sim, de sim. água.
Também, onde você sim. um Também olho podes dizer, d'água, uma foste coisa buscar, assim, sim, foste buscar a água a cacimba, sim, é. sim, é verdade. Bonita a O palavra. nosso mudamos, sim, é muito bonita a palavra, é sonora. Olha, já temos alguns comentários chegando aqui, queria só ler para você Por também favor, comentar. Tem um vamos pessoal lá. comentando que os da minha rua está sendo lido num clube de leitura África em Livros. Então, super legal. Você vê como Eu agradeço e mando um essa abraço para mágica eles. desse livro está funcionando aqui, pelo visto. Esse livro Claro, é, tem ele essa às coisa vezes se bonita, né? espalha. Tem aqui algumas perguntas querendo saber sobre Uhum, inspirações. A Samantha Buglione perguntou quais são as inspirações para os seus personagens, são pessoas, lugares, amores. E a Bianca uhum, Ramoneda perguntou também qual a importância da memória como território da sua escrita. Então, inspirações, se elas ok. vêm mesmo E de memória? pessoas, da realidade, memórias e tal, Sim, amores. eu, eu acho que elas vêm juntas, sim. Bom, eu acho que os amores também, há muitos tipos de amor, não é? Um dos maiores amores, assim, que eu me lembro da minha vida é, de facto, o papel dessa minha avó, da avó 19, não é? Que é a avó Gnete, que é a avó Nhé, tem muitos nomes, não é? É um tipo de amor, não sei se era esses amores que a Samantha se referia, mas eu acho que há uma mistura entre as pessoas que se cruzam conosco e ou os lugares. No fundo, eu acho que é aquilo que acaba por gritar e se ajustar à história, não é? Se eu for escrever sobre o Brasil e sobre algum cheiro, há 2 ou 3 ruas onde eu caminhava em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e que tinham Uhum. determinadas árvores com um determinado cheiro. Eu não posso me esquecer daquele cheiro. Agora, eu vou todos os dias falar daquele cheiro. Não. Mas, eventualmente, num livro, numa história, vai vir uma árvore, um personagem conhece, não é? Eu vou pôr aquele cheiro e nem precisa dizer que é do Rio de Janeiro ou que é de Luanda, não é? Eu acho que é aí que a vida se cruza com a literatura e é aí que a literatura, eu não sei, eu às vezes acho que é tudo muito misturado. Eu não separo tanto a ficção da literatura, a ficção da vida. As memórias, sim, grande parte da minha obra é feita com memórias com o passado, com memórias estruturais e autobiográficas, que, digamos, é uma brincadeira muito grande que eu faço. Eu dou nome ao personagem do meu próprio nome, depois chamo a minha avó, depois tiro a minha avó. Eu gosto muito desta ideia de me perder nos nomes. E quando alguém diz, então, eras tu aquele personagem? Eu disse, sim, também, não é? Também era eu, mas também era o meu vizinho, também era o Bruno, também era a avó. Eu tenho 17 avós, então eu sei lá de que avó é que eu estou a falar, não é? Posso 17 falar de avós? muitas, no mínimo, mais 2 que deixei na Itália, uma de Cabo Verde, várias no Brasil, 17 só em Angola. Que maravilha, cara. Sim. E esse livro infantil aí? Você está virando meio vovô também, agora contando histórias para as crianças, hein? Não, olha, eu, É, eu, eu acho esse que livro é já lindo, nasci gente. Eu meio queria, deixa eu vovô. só, desculpe te interromper, mas eu Por queria só favor. falar para o pessoal que o livro está sendo lançado no Brasil e em Portugal ao mesmo tempo. É um livro lindo que tem as ilustrações de uma ilustradora colombiana e está A saindo aqui Catalina. pela Uhum. editora Palas. Qual que é? Me diz o nome da ilustradora. Você me desculpe que eu não. Catalina Vasquez. Catalina Vasquez. É lindo o livro e o título do livro do rinoceronte. É a história do sol e do rinoceronte. E na realidade é uma história muito simples, e é isso, é porque no fundo é uma história que tenta abordar essa questão, porque que o rinoceronte tem 2 chifres, porque supostamente parece que no início o rinoceronte só tinha um chifre e foi o sol que lhe atribuiu, que lhe ensinou, que lhe fez ver que há outras possibilidades, mesmo com o chifre, que aparentemente é uma coisa agressiva, não é? Mas não necessariamente. Bem, o chifre do rinoceronte, depois temos o outro lado do chifre, que tem todo o samba, toda a literatura, toda a vida, passa pelo chifre e não chifre, mas isso é outro, é do lado do cornudo, né? O chifrudo ou o cornudo é uma imagem muito bonita. Eu estou-me a lembrar, nas novelas brasileiras também aparecia sempre algumas referências ao chifrudo, né? O cornudo, o corno manso, o corno revoltado, o corno informado, o corno religioso. O corno é uma figura literária muito importante. Sem o corno, digamos, o que seria da literatura e do samba sem o cornudo? Ou a Sem dúvida. corneta? Você sabe que eu traduzi, junto com o Bernardo Esteves, aqui, que a gente já mencionou, um livro do Fourier, do Charles Fourier, chamado Quadro Analítico dos Cornos. E ele faz Sério? uma classificação de todos os tipos de cornos que existem,
Epá, Então por favor, tem mais de manda-me esse 100. livro. E não vou mandar. A gente até publicou um pedaço na Folha de São Paulo. Eu acho que E até podemos fazer uma adenda, não é? Deve haver agora com a pandemia vamos. os novos tipos de cornos, não é? De cornudos, E no perdão. Sim. Brasil, particularmente, esse assunto voltou. Não sei se você tem lido as redes sociais brasileiras, mas o assunto da cornitude, vamos dizer assim, tem Sim, sido sim. A bastante cornitude trabalhado. sofreu uma certa amplidão, achas? Exatamente. Mas esse Ai, meu livro do Deus. Fourier faz isso. Aí ele diz que existem os cornos de ordem simples e os cornos de ordem complexa. Mas o seu livro é um livro infantil, não tem nada a ver com isso, né? Não, não, Você não. Essa você por isso é enveredou que aí por não, um assunto não. que, Eu fui brincar para com os quem adultos, gosta né? de O literatura chifre, infantil, não. precisa ficar claro, né? O chifre do rinoceronte é uma outra história e é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de me indagar e de me provocar para escrever sobre esses mitos fundadores da chuva, da Uhum, tristeza, do amor, quem chorou pela primeira vez, etc. Que uhum, são possibilidades, não é? São possibilidades de interpretação, que é o que a literatura faz, pequenas possibilidades uhum. de outros caminhos. Você falou que a sua escrita é na recolha, né? Ou seja, nesse lockdown que o escritor precisa se colocar às vezes para escrever. Então, significa que você não escreve em viagem, em quarto de hotel? Porque o Walter Hugo Mãe, por exemplo, me falou que ele escreve no celular. Ele escreveu um romance inteiro no bloco de notas do celular. Eu aí Você, não como conseguiria. é que Não, é não, no a sua, celular não. como é que é materialmente a sua escrita? Você tem cadernos? É Eu computador mesmo? tenho folhas isoladas, normalmente cadernos perco, então tenho folhas que acumulo e vou juntando, às vezes sim, há um fluxo e é preciso escrever. Eu me recolho em determinadas alturas, nomeadamente se for romances, mas eu escrevo em quase todos os lugares, quarto de hotel escrevo, escrevo muito no avião, lá em cima. Eu sinceramente, eu uma vez fiz um voo, já não sei para Hong Kong ou não sei quem, pá, eu resolvi não sei quantos contos naquele voo, porque eram 17 horas ou 14 horas. Há qualquer coisa ali, quando as pessoas me perguntam onde é que estava quando escreveu este conto? Eu digo, não sei. E a pessoa diz, não, a sério, diga lá onde é que estava. Não sei, estava a sobrevoar de Hong Kong para Frankfurt. Como é que eu vou lhe dizer aonde é que estava? É bom aquele lugar nenhum, não é? Aquele ruído, não ruído do avião, aquele vazio, as pessoas vão dormir, a maior parte das pessoas, né? Apaga a luz e tu ficas ali num limbo. Para mim, é por isso que eu chego cansado, porque eu não durmo, né? Fico a ler ou a escrever, mas é muito bom. Demora um tempo para entrar nesse limbo e por isso é bom quando o voo é longo e depois, pronto, é esperar e ver. Às vezes sai uma boa merda, não? A gente não escreve, em tudo que a gente escreve, a escrita são esboços, não é? Depois logo se vê. Eu E acho, não como é sei que os é o outros processo escritores. depois? Você vai anotando ou você tem a narrativa que você está trabalhando, por exemplo, um conto ou um romance? Sim, Você os vai... contos e a poesia é muito. Eu tenho que fechar, tenho que começar e acabar na hora. Depois passo 3, 4, 5 anos a corrigir, ou a apagar, ou normalmente a apagar, corrigir no sentido de refazer, não é? A Luciana B. Sim. Álvares, Luciana B. Álvares está perguntando qual é a parte mais fácil da escrita e qual é a mais difícil da escrita para você. Ou seja, cortar a parte de depois de o texto estar lá, você precisa enxugar ele. Isso é uma parte difícil para você? Não parece, É porque você parece confrontá-lo. ser um autor Uhum. muito enxuto, né? Sim, é confrontá-lo é confrontá-lo digamos, com o seu próprio tempo, confrontá-lo com o tempo. Por isso é que eu não gosto de publicar mal acabei de escrever. Eu gosto de esperar, rever, esperar, esquecer, ir lá de novo, para ver o que resiste, não é? E é muito delicado entender quando é que ainda estás a fazer isso bem e quando é que já estás a exagerar na revisão, porque há uma revisão que começa a estragar a espontaneidade. É preciso também respeitar um pouquinho da espontaneidade, da altura da escrita, né? Depois chega uma altura que tens que libertar, mas para mim é isso, 3, 4, houve um livro que já estive 7 anos com ele, Os Transparentes foi muito tempo de escrita e muito tempo de reescrita. Transparência é isso que está saindo em Portugal agora. Não, Os Transparentes é aquele que já está há um tempo, Desculpe, é assim, eu confundi. aquele romance. Qual é o título desse que está saindo Este que agora? saiu agora é o livro do Deslembramento. O livro do deslembramento. Sim, Verbo é uma palavra importante, deslembrar, é o que a gente tem querido muito sim, fazer também, né? sim, vocês aí já estão perto mais até do esquecer mesmo, ou do apagar, ou do
Havia uma palavra muito bonita no, sabes, Paulo, aqui em Portugal, a Milândia, era criança, vinha aqui uma vez e tinha um cotozinho assim de cartão que era o bilhete do metrô daqui e estava escrito oblitere, por favor. E eu era criança, via todo mundo oblitere, oblitere, fui perguntar a um tio meu, obliterar é o quê? E ele disse que, naquele caso, obliterar era pôr naquela máquina para ele fazer aquele pico, não é? Que ele fazia uma espécie de marcação com a hora e com o minuto, mas que obliterar podia ser esquecer, podia ser esconder, fazer desaparecer, não é? E às vezes, na questão dos políticos, pá, há políticos que a gente queria mesmo obliterar, não é? Não resta muito, infelizmente, não é? Não Sem resta dúvida. outro desejo. Obliterar. Olha, esse assunto aqui está difícil. Essa foi uma das piores semanas Eu aqui sei. dos últimos anos no Vê aí as Brasil. perguntas, você tem mais Um perguntas. assunto indigesto. A gente tem aqui algumas perguntas, sim. A Luciana Álvares, eu já acabei de falar. A Fernanda, ela está perguntando por que contar a história do Bom Dia, Camaradas através da voz de uma criança? E ela diz que isso tocou muito profundamente ela Bom, como a leitora, resposta né? mais verdadeira é porque não sabia fazer de outra maneira. Essa é a resposta mais verdadeira. Não foi. O Bom Dia Camaradas é o livro que eu tive menos tempo de pensar, menos tempo de corrigir. Foi uma mentira, nasceu de uma mentira de um editor angolano que me perguntou se eu teria alguma história relacionada com a infância. Tu estás aí, Paulo? Estou, desculpe, Estás. tive uma Ok, falha não há na problema. transmissão Houve aqui, aqui. ok, sim. E eu disse a ele que sim, que eu estava a mentir. Eu disse, sim, eu estou a escrever um romance que tem isso tudo. Ele disse, mas isso tudo o quê? Tudo isso que estás a dizer, a infância, a independência, a Angola, etc. Ele disse, e quando é que me podes mostrar? Eu disse, eu estou a meio, daqui a 2, 3 meses eu te mostro. E eu estudava, na altura, na faculdade em Portugal, e eu fui falar com as minhas colegas, que eram muito atenciosas, a Ana e a Susana, e eu disse, olha só, eu menti a um senhor que eu estou a meio de um romance e eu vou ter que ficar em casa a escrever o romance. Então vocês, por favor, escrevam os meus trabalhos da faculdade e entreguem com o meu nome e eu para o ano pago-vos o favor, se vocês tiverem alguma emergência. E foi assim, eu fui para casa, deixei de ir às aulas, deixei de ir à faculdade e fui para casa, fins de maio, junho, julho e em agosto entreguei-lhe a primeira versão, a primeira, do Bom Dia Camaradas. Ele gostou muito, elogiou, e disse que publicava, que eu tinha que publicar em dezembro, e aí eu fiquei 2 ou 3 meses a rever e a mexer, esse não tive tempo. Então, por que foi aquela voz? Era a voz que me apareceu e eu tinha pouco tempo, e eu tinha que entregar o livro, foi isso. Que bom exemplo você está passando para os estudantes, hein? Com essa história sua de que você se ausentou não, quer dizer, e pediu para seus foi ali uma... amigos escreverem Sim, os seus mas não trabalhos. precisas de sublinhar essa parte, podemos sublinhar a outra parte, que eu me ausentei para ir escrever o livro, que até hoje é um livro simpático, correu bem, não é? Claro, não. Se todos fizessem como você, a literatura brasileira seria outra coisa, né? Angolana também. Olha só, a Janice Nodari está perguntando o seguinte: onde há algum livro que você gostaria de ter escrito e outra pessoa o fez? Muitíssimos. Eu falo qual? Ela quer, ela quer quantos exemplos, não é? Não é. Dá um aí, vai. Aquela, claro, Um que não inveja seja um grande clássico, um que seja uma surpresa, assim, que seja uma Olha, coisa menos assim, óbvia. É uma surpresa e menos óbvia para o Brasil, mas não é para outras pessoas, não. O livro Para Onde Vão os Guarda-Chuvas é um livro do Afonso Cruz, um escritor português muito bom, que tem alguns livros no Brasil, não sei se esse já está lá. Chama-se Para Onde Vão os Guarda-Chuvas. Eu não sei escrever como o Afonso, porque eu não tenho o estilo do Afonso, tenho o meu, não tenho o dele, mas o livro em si é belíssimo, é fortíssimo, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida e que sim, que a pessoa vai lendo e vai sorrindo assim a dizer, caramba, ele é muito bom, ele é muito bom, ele é muito bom, mas com muita alegria no coração. Eu já gosto muito dele, mas o livro é belíssimo. Eu não tenho palavras para elogiar o livro, sinceramente. Procurem, se Que quiserem, beleza, hein? obviamente. Para onde eu estou olhando aqui na internet. Já viste qual é, né? Parece Para que não onde está vão publicado no os Brasil. guarda-chuvas? Pá, Sim, isso parece é que um erro. tem. Eu já disse isso a vários editores no Brasil. É um erro mesmo. Eu tenho Então, a editores, certeza. atenção. É um erro.
Esse livro Segundo, é muito segundo forte. livro que está sendo leiloado aqui na nossa live é o do Afonso Cruz, o primeiro já é o Dom Jack, Os Eu vou avisar Deslembramentos. o Vamos ter. Afonso que nós já leiloamos o livro dele. Olha, estás a ver, tem pessoas aí no chat que Mas, conhecem, que já leram e que gostam, não é? Algumas pessoas sim, mandam vir, é um livro caro para mandar vir, não é? Mas... sim. No Brasil está disponível só a edição importada de Portugal. Você acha que existe um trânsito de livros entre os países de língua portuguesa? Porque existem algumas editoras que estão tentando fazer essa transposição do Atlântico, mas Sim, tem havido por o exemplo, interesse, né? autores famosíssimos a gente nunca não lê aqui no Brasil, autores de Angola, de Portugal, a gente desconhece aqui na nossa Sim, eu ia dizer, além dos auto-referência, óbvios, né, né, brasileira. daqueles que foram chegando, da companhia, etc. Depois, claro, a Palas fez esse trabalho de pôr alguns livros meus aí, não só meus, a Palas, desculpem a publicidade, mas não é por ser hoje, é porque a Palas faz uma coisa que eu não vi outros fazerem, a Capulana também agora já faz, mas a Palas Uhum, fazia desde antes. A Palas tem uhum, livro do Abdullah Sila, que é um senhor escritor muito bom da Guiné-Bissau. A Palas uhum. traduz livros de outros autores africanos, de outras línguas, não da língua portuguesa, e traduz. Mas sim, a Capulana é uma editora de São Paulo, tem livros de literatura moçambicana, por exemplo. A Dublinense procura publicar muita coisa. A Dublinense, se não estou em erro, além do Gonçalo, publica qualquer coisa do Peixoto, e acho que tem mais autores de Portugal, não é? Então há uma tentativa, sim, de trazer, sobretudo, as vozes creio que de Portugal. As nossas também, eu procuro apresentar pessoas, sugiro muito que façam antologias, mas cada editora, às vezes, em Angola me perguntam, mas é só tu? É só teus livros? É só o livro do Água Luz? É só o livro do Pepe Tela? Eu digo, olha, da minha parte podem estar descansados, que eu sempre falo no nome dos outros, em antologias, sugiro, quando me dizem quer poetas, sugiro, quer literatura infantil. Agora, a decisão é do editor, é do outro país, é do tradutor. Eu não tenho uma editora no Brasil. Eu conheço editores no Brasil a quem eu sugiro. Às vezes não consigo nem publicar os meus, não é? Mas há muita gente a fazer esse trabalho de maneira interessante. E outras Uhum. pequenas editoras. Eu não tenho estado no Brasil, portanto, se calhar estou aqui a falhar em alguns comentários. Não, tá perfeito. Essas editoras são incríveis. A Capulana realmente está trazendo vários autores de países africanos. A Palas Uhum. é incrível mesmo. Você falou, eu até tive com a Conceição Evaristo no programa Roda Viva e a gente também comentou sobre o trabalho da Palas, que é admirável, que foi quem Como publicou a foi? Como Conceição. foi a Roda Viva com a Conceição? Eu estou tão Foi curioso de excelente, ver. foi um grande momento. Eu Ela fiquei é muito uma senhora honrado. muito, muito bela em todos os sentidos, sim. Você tem contato com a Conceição? Como é que é Conheço a como é que Conceição há muitos anos, há muitos anos. Eu vou-te contar uma coisa, durante alguns anos eu não sei que nome é que tem essa função, eu era o transportador das malas da Conceição Evaristo em muitos aeroportos. Não era combinado, né? Imagina, um convite para ir a São Paulo ou para ir ao Recife. E eu chegava ao aeroporto, nós saíamos do Rio, eu morava no Rio, chegava ao Santos Dumont ou ao outro aeroporto e via a Conceição, ia sempre cumprimentar, pararia, ela às vezes até estava com uma senhora que a ajudava, e ela dizia, já sabe, a partir de agora eu levo as suas coisas. E eu transportava o saco, o que ela quisesse, as outras. E ela, não, meu filho, chamava de meu filho, não é preciso disso. Não, faço questão para pôr no meu currículo. Eu vou pôr no meu currículo, que eu transportava. Não, eu tinha um espetáculo com um amigo aí, o espetáculo chama Sobre o Mar. É um espetáculo que fazíamos de poesia, ele tocava música e eu dizia, e há muitos anos que nós só fazíamos autores, fazíamos a Conceição, fazíamos Agostinho Neto, autor de Angola, fazíamos os grandes clássicos negros de Moçambique, de Angola, de Cabo Verde, e incluía do Brasil, pronto, nomes que eu acho que estavam naquela altura, Salgado Maranhão, a Conceição Evaristo, bom, também agora outros nomes, tem o Tom Faria, tem, claro, Carolina, mas naquela altura não, e é bonito ver a Conceição estar onde ela hoje está, porque está a chegar a um lugar que lhe é merecido e que sempre devia ser o dela, não é? É natural onde ela está a chegar agora. Portanto, espero que tenha corrido bem. Dá para ver online? Eu depois consigo ver online? sem dúvida, no YouTube. O programa Roda Viva está Ok. aí, você pode assistir.
E ela fez essa homenagem à editora Palas, realmente, que foi quem apostou na obra dela, né? Que publicou lá no Também é comecinho, ali verdade, no... também é É. verdade. Então, É verdade. Há tem um muitos trabalho anos que a bonito. Palas publica a Conceição, não Uhum. é de agora. É E verdade. outros autores afro-brasileiros também, é uma editora importantíssima. A Kiela, a livraria Kiela, tá? Quer saber para quando a ponte literária, a triangulação entre Angola, Brasil e Portugal será facilitada. Tu Bom, sabes que essa livraria, aquela é a minha livraria, eu só não sei quem é que está lá em muito Luanda bem, né? atrás. Não sou eu estou aqui, olha, está aqui as minhas duas mãos, é alguém que está lá em Luanda, mas olha, um grande abraço aí para Luanda. A triangulação, ela no fundo já acontece, não? Ela acontece já nos corações, ela acontece na cumplicidade. Nós temos tido uma cumplicidade muito grande de todos os países. É uma coisa muito bonita. Não estou a falar dos governos, né? Estou a falar um autor brasileiro, ou o Gonçalo, se for a Luanda, se for a Cabo Verde, é bem recebido. O Mário Lúcio, grande cantor, grande escritor cabo-verdiano, é muito bem recebido, acarinhado no Brasil, como é bem recebido em Portugal. Eu acho que falta um bocadinho duas coisas: incluirmos mais autores e literatura imaginário de Timor-Leste, que é um país, claro, geograficamente fica do outro lado do mundo, mas que gosta de estar, faz parte de outras conexões, mas também faz parte da conexão de língua portuguesa, e um pouco o território que eu chamo o território autónomo da Galiza. Os galegos, eles embirram quase em não ser espanhóis, né? Falam o galego, que é de onde veio a nossa língua, a portuguesa e a espanhola, veio do galego, e eu acho que eles também, eles deviam ser nossos convidados de honra, a Galiza como território. Então essa triangulação, na realidade, é uma oitavação ou uma nonação, incluindo a Galiza, não é? São 9 territórios, por isso que eu gosto do termo quintal de língua portuguesa, porque no quintal pode entrar qualquer pessoa, não tem que ser brasileiro, pode ser um americano, pode ser um japonês, pode ser um norueguês, que gosta da língua portuguesa e que quer estar no nosso quintal. Eu vejo muito a língua portuguesa como um quintal, sem donos, sem porteiros e sem cobranças à porta de como é que se entra e como é que se vai sair. Maravilha, cara. Onde há que para ministro da Cultura. Eu acho que essa pergunta do pessoal da livraria também tem a ver com uma parte menos bonita dessa história, que é o comércio mesmo, a facilitação Claro. Da importação de livros e da exportação de livros. E o custo, Claro. né? O custo do frete é muito alto hoje em dia. Então, a 451 mesmo, para circular em Lisboa, a gente tem dificuldade. A gente consegue chegar em Lisboa só via internet ou então pela Livraria da Travessa, né? Exato, e que também já é uma porta interessante, bom, pelo menos em Lisboa, não é? Eles têm trazido o que A muitas Travessa outras não está trouxeram. fazendo Não? essa ponte. Exato. A Travessa está Ok. fazendo essa ponte. Isso está legal. O Sim, que eu significa que acredito ela? que ela é um jogo, em muitos lugares do mundo é conhecido como Mancala. Em Sim. Moçambique também é conhecido como Nchuva ou Are em outros lugares. É aquele dos buraquinhos com as pedrinhas. É uma espécie de, eu não diria xadrez porque não tem a ver com isso, mas é uma espécie de duelo, é um jogo de paciência e é um jogo que tem mais de 200 maneiras de ser jogado. Então, quando nós formos jogar, eu tenho que combinar contigo, explicar-te as regras, porque tu podes ter as regras de outra região. Isso é jogado no Mali, é jogado na Nigéria, é jogado em Angola, é jogado na América Latina. Então, nós quisemos dar essa dimensão de negociação. O africano, desculpa, sem querer me alongar, o jogo era usado também às vezes como uma disputa final, por exemplo, numa guerra, quando já não havia mais solução, eles punham 2 mais velhos a jogar aquela. E jogar aquilo demora muito tempo e tal. E ou resolviam ou ficavam amigos, porque passavam demasiado tempo a jogar aquela. Então é um jogo também que serve para calma, vamos sentar, jogar para passar o tempo. Não é tanto se o jogo vai acabar ou quem é que vai ganhar. Que coisa maravilhosa, hein? Eu conheci o jogo Mancala, eu até ganhei Exato. vamos dizer, um tabuleiro. Ele é jogado, pelo que eu É entendi, na esse mesmo. terra, né? O pessoal cava na Sim, terra ele também, pode né? jogar na terra, pode ter esse tabuleiro, Uhum. pode ser um tabuleiro de 10, um tabuleiro de 2 filas, um tabuleiro de uma fila do teu lado, uma fila do meu. Eu aprendi, tenho que dizer isto porque é verdade, eu aprendi a jogar Quiela em Maputo, ensinado por um italiano, que é o Matteo. Isto foi muito bonito, eu estava em Maputo e o italiano disse, como tu vais abrir uma livraria com esse nome e tu não sabes jogar Quiela? Eu vou te ensinar a jogar, e ensinou-me a jogar. E eu fiquei super feliz Realmente, que eu aprendi. um tanto... Você querer abrir a livraria sem saber jogar é um pouco picareta, realmente, né?
Mas quando abri eu já sabia jogar, e eu quando alguém está lá na livraria e quer aprender, eu ensino. Ou jogo com a pessoa, se a pessoa quiser. Até com as crianças. Esse jogo eu ganhei, tem em Belo Horizonte, tem uma loja chamada Origem, que vende ou vendia, pelo menos, é uma coisa assim, como se fosse uma caixa com uma dobradiça. Ela abre assim. e vem com as bolinhas, ou feijões, ou dá para jogar com feijões, ou Vinha umas pedrinhas. sementes. E tu sabes jogar, Paulo? Tu aprendeste Não, a jogar? não, mas eu não abri uma livraria com esse nome também. Então Não, eu mas não tu tenho... tens que ir a Luanda, aquela que eu te ensino a jogar. Vamos fazer, a gente tem que fazer também festivais, né? Entre Brasil, Angola e Lisboa. Ó, a gente está se aproximando do final, tem várias perguntas chegando aqui. Eu vou passar por alguns aqui, tá bom? A Marina Cândido falando em leilão, vamos falar de Quantas Madrugadas Tem à Noite. O livro mais bonito que o Ondiak escreveu. Está esgotado há um bom tempo. Seria lindo se alguma editora fizesse uma nova edição. Outro Mais leilão. um aí, hein, gente, no pacote. Assim, olha, realmente... esse anda na roda. Temos que chamar a Lúcia Riff, para ela vir ver aqui esta conversa. Vamos chamar. Ela é sua agente? A Lúcia Riff é sua agente? Então, ela é excelente agente literária, né? E também pessoa, também é uma excelente pessoa, ela é muito querida. Sim, e é uma amiga, né? Muito, muito querida. E uma coisa que me impressiona, Jack, pensando nisso, é que você foi de certa forma, um pioneiro dessa nova onda da literatura africana no Brasil. Eu lembro que você, nas primeiras flips, você já foi convidado, e eu lembro que até a gente estranhava os nomes, Ondiak, Pepetela, Chimamanda. A própria Chimamanda veio aqui no Brasil em 2000 e pouco, tal. E você saiu pela Língua Geral, que era uma editora linda que o Agualusa fundou. Sim. E tal. Depois exato. A primeira ainda foi pela Agir, ainda Paulo Roberto estava na Agir, lembra? Paulo Roberto Pires. E depois veio a Língua, sim. Paulo Roberto Pires, que é nosso colunista da 451. Mas depois deu uma sumida, né? Acho que o fim da Língua Geral, e aí alguma coisa aconteceu que você ficou indisponível aqui para nós, né? Os livros iam as editoras. Eu também, eu não gosto de fazer isso, percebes? Eu não gosto de fazer esse leilão, em termos pessoais, não é? Mais facilmente me vês, eu falei a palas na Ana Paula Tavares, eu falo a palas de outros autores, eu falo a companhia de outros autores, agora eu fico quieto, eu escrevo os meus livros, normalmente a Caminho publica todos os livros em Portugal. Se as pessoas quiserem, querem. Se não quiserem, bom, devagarinho lá chegaremos, não é? E sim, há alturas em que os livros desaparecem. Tudo bem. Você falou a minha vida é escrever, não é impingir. Sim. E você falou da Capulana. Se não me engano, acho que é a Malê que publica a Ana Paula Tavares, né? Também. Ela tem livro de poemas, pelo menos. Também. Ou de crônicas. Sim, mas a última foi de crônicas. Foi a Capulana. Isso. Agora. Saiu um livro, e é muito bonito esse livro. É muito, muito bom. Sim. Ótimo. Vamos lá, tem mais pergunta. A Twin está perguntando da triangulação e de trocas entre as outras artes. Bom, o John Jack já falou aqui da questão do teatro, música, né? Tem e de traduções para o português de autores francófonos africanos. Isso é muito forte da Palas. A Palas faz isso e bem feito. Tem boas traduções e procuram... E a Palas também faz com livros infantis, que é bonito também. Eles vão buscar livros infantis juvenis de outras origens que não de língua portuguesa. Muito bom. Tem muita gente perguntando quando você vem para o Brasil. Já fica aqui até um convite da parte da 451 para a gente ter esse encontro aqui com mais gente. Vamos fazer. Presencial, assim possível. Eu sei que em princípio, se o mundo não acabar, há uma feira em São Luís de Maranhão e eu devo estar lá. Na altura, não sei se acho que é novembro, 10 ou 11 de novembro. Que maravilha. Lá estarei. Se houver alguma coisa em São Paulo, é natural que eu chegue e saia por São Paulo. Pode-se combinar alguma coisa, sim. Maravilha. Eu queria saber, a gente daqui a pouco vai encerrar, mas eu queria saber também um pouco mais dos livros, né? Fala um pouco mais desses verbetes para o dicionário. Você falou que é um livro coletivo. Sim. Como é que foi a ideia? Sim. Como é que foi que escrever a quatro mãos, em geral, é um problema, né? Não é uma coisa muito confortável. Exato. E por isso, como é que você... aquilo não é bem... aquilo não é um cadáver esquisito que cada um vai pegando na do outro. Não é. Eu já encontrei a ideia de um escritor mineiro, Paulinho Assunção, e ele já trabalhava nesse livro com a Paula Tavares e com o Jorge Marmelo, Manuel Jorge Marmelo, que é um escritor português, e eles tinham esta brincadeira de algumas palavras que funcionavam como entradas de dicionário. Por exemplo, a palavra animal, ou a palavra
árvore. E esta é a entrada. E cada um deles fazia um texto a propósito dessa entrada. Então, quando eu sabia que eles estavam a escrever isso e nunca mais publicavam. Eu sabia, eles faziam anos e anos. E um dia encontrei o Paulinho e disse, Paulinho, por favor, eu quero publicar esse livro, mas eu gosto tanto dessa ideia do dicionário. Deixa eu entrar. Eles nunca me convidaram. Eu estava há anos à espera. Eles nunca me convidaram. Então, eu fiz-me de convidado. Fiz uma promessa. Eu disse, olha, vocês deixam-me entrar e eu publico esse livro em Portugal, em Angola e no Brasil. E eles, claro, disseram, não sabíamos que tu querias. E tal. Disse, porra, eu estou aqui a perguntar há 3, 4, 5 anos, vocês nunca me deixam entrar. E então eu já encontrei as entradas deles praticamente feitas, depois já acertamos mais uma ou outra, e é isso, o livro é um livro... Agora, essa edição da Palas está muito bonita, a capa está muito bonita, realmente, procurem o livro. Eu acho bonito nós termos um livro e encontrar os 4 autores, não é? Acho mesmo bom. Eu gosto muito de antologias, e então para mim é sempre uma vantagem ler uma antologia. Passo a conhecer mais pessoas de uma vez só. É um livro muito bonito e devo confessar que os meus textos preferidos são os da Paula Tavares, nesse livro. Mas cada autor, cada leitor Ana encontrará Paula os seus. Tavares é uma grande autora, né? Maravilhosa, né? A gente precisava fazer uma live juntos com ela também, né? Vocês têm que um dia levá-la ao Roda Viva. Ela é muito especial para ir a uma coisa dessas. Quem diz o Roda Viva diz uma coisa dessas, não é? Diz uma entrevista dessas. Eu vou sugerir a Vera Magalhães, que é a âncora do Roda Viva, para ela convidar você também, né? Sim, eu já fui. Esse trabalho com o Rinoceronte, eu queria saber 2 coisas aqui também. Primeiro, como é que foi? Se você escreveu ele, passou para a ilustradora, ou se vocês tiveram uma troca. E segundo, eu também queria... É uma coisa que eu te perguntei já... Semana passada, eu conversei com o Jack para o podcast Cruzamentos Literários. Inclusive, eu queria convidar quem estiver assistindo a ouvir aí nos tocadores de podcast, no YouTube, no Spotify, o podcast do Instituto Camões, chamado... do Instituto Oceanos, em parceria com Camões, chamado Cruzamentos Literários. Então, eu entrevistei o Ondiak e perguntei para ele mais uma pergunta de brasileiro ignorante, que é se tem rinoceronte em Angola, porque, para nós, é um bicho exótico, é um bicho que faz parte da literatura infantil, apenas. Eu queria saber, então... Olha, hoje até eu vou confirmar. Se você... Tem rinoceronte em Angola ou não? Acho que tem, não? Tem, não é? Tem. O meu pai está aqui, ele está-me a confirmar, eu tinha certeza. Maravilha. Ele está-me a dizer que ainda tem. Os nossos têm alguma especificidade lá? Não tem. O rino branco, não. Não tem o rino normal. É o rino normal, não temos o rino branco, temos os outros. Claro que durante a guerra todos os animais sofriam um bocado, porque às vezes os animais também eram caçados, ou, enfim, pela desorganização, ou porque às vezes os soldados precisavam de comer. Hoje em dia, com a paz, pronto, está-se a repor uma certa fauna nacional. Mas, sabes, eu gosto muito de rinocerontes. Eu gosto muito de rinocerontes desde o tempo das peças do Ionesco, né? Que ele tinha uma peça chamada... O Rinoceronte. O Rinoceronte, eu acho que era o Rinoceronte mesmo. E foi uma coisa bonitinha. E vocês perguntaram do texto, quem faz primeiro? Não, eu já tinha o texto quando eu convidei a Catalina. Eu não conhecia a Catalina, eu gostava dos desenhos dela. Eu procurei a Catalina no Instagram e mandei-lhe a história e disse, olha, Catalina, eu sou um fulano que está aqui em Angola, que te encontrou no Instagram, eu queria te mostrar uma história e queria te convidar, se tu gostares. Ela leu a história, ainda em português, acho que depois até pediu para traduzir, e gostou e fez o trabalho, agradeço imenso, acho... E para ela é diferente, também eu compreendo, né? Ela é uma ilustradora, super ilustradora colombiana, de repente tem um livro em Portugal, tem um livro em Angola, agora o livro saiu no Brasil, acho que também é bom para ela. Não, e o livro é maravilhoso, eu peço até desculpas por não mostrar aqui, porque eu não estou com ele em mãos. Eu também estou sem o livro. Eu vi o PDF, mas ele é lindo, é um livro assim de encher os olhos, e o texto está muito bonito, está aplicado inclusive à mão, ele é manuscrito, né? É a letra da ilustradora, posso imaginar. Né? Eu acho que ela é que inventou aquela letra. Legal. O Al Santos 72 fez um fun fact aqui, falou que foi a Ana Paula Tavares que te apresentou ao Manuel de Barros. A pessoa do Manuel de Barros ou ao... Não, ela não me apresentou a pessoa, mas é como se tivesse apresentado. Nós estávamos em Lisboa um dia e ela citou qualquer coisa do Manuel de Barros e eu disse, quem? Eu pensava que era um angolano. Eu disse, o Manuel de Barros, conhece?
Eu disse, eu não estou a ver, o Manuel de Barros, da geração de quem? O vizinho de quem? Queria que ela me dissesse, eu disse, não, não, é um senhor brasileiro. E aí ela me passou, o primeiro livro que ela me passou foi o Retrato do Artista Quando Coisa, e pronto, a partir daí, sim. Depois, sim, eu escrevia para ele, eu tenho cartas com ele, eu escrevia, mas ele respondia a muita gente, não, toda a gente quase, era muito atencioso. E de vez em quando eu telefonava também, de Ele Portugal. te Eu escrevia, telefonava, vocês trocavam cartas, que maravilha! uhum, sim, E sim. como era isso? Como E eram as às cartas? vezes. Um dia eu ligava, eu descobri o número dele, eu não sei o que, eu pedi o endereço. Não, primeiro eu pedi o endereço e eu consegui o endereço. Eu mandei a carta, ele respondeu. Aí eu pedi o número de telefone e atendia a esposa. Às vezes ele estava, às vezes ele estava a descansar, eu ficava a conversar com ela e aquilo era um bocado caro, porque eu estava ligado de Portugal, era caro. E eu não queria falar com a esposa, queria falar com ele, mas ela era muito querida, muito querida. E às vezes ela chamava, poucas vezes, e ele nunca se lembrava no telefonema seguinte de quem eu era. Aí eu, não, olha, eu mandei-lhe aquele livrinho para o senhor ler. Ah, você é aquele camarada angolano. Já é um camarada angolano. E eu disse, sim, sim, sou eu. Mas foi só 2 ou 3 vezes, sim. Ah, mas que legal. Entretanto, depois, ele Olha só, pessoal, eu queria lembrar vocês que aqui a editora Palas, mais uma vez, ela está oferecendo 5 livros do Ondiak para serem sorteados aqui pelo nosso Instagram. Então, eu queria convidar vocês. Os livros são A História do Sol e do Rinoceronte, Materiais para a Confecção de um Espanador de Tristezas, Verbetes para um Dicionário Afetivo, que é a coautoria com a Ana Paula Tavares, de quem a gente estava falando aqui, com o Manuel Jorge Monteiro e o Paulinho Assunção, que é o escritor mineiro, Os da Minha Rua, e Aprendizagens com o Chão, O Segredo Úmido da Lesma e Outras Descoisas. Então, esses 5 livros estão sendo sorteados aqui. É só você marcar um amigo, tá? Ou amiga, ou amigue, né? Aqui na postagem mesmo da live, aqui no nosso Instagram. E até amanhã, ao meio-dia, vai estar rolando esse sorteio. Então, a gente vai enviar os livros. Vão o quê? Enviar 5 livros? A equipe vai entrar em contato com vocês nos próximos dias. Muito 5 bom. livros, 5 títulos São diferentes, um exemplar generosos, de cada claro. título. Tá vendo? Que maravilha, Agora, maravilha. tá maravilhoso. Então é só marcar aí no Instagram, então, gente, no perfil Quem aqui ganhar os livros nessa oferece postagem, também a 4 os amigos vizinhos. com... Exatamente, É boa. uma distribuição na rua, né? É um Vizinhos, esquema de... agora é Você vai vizinhos. acabar preso com o esquema de pirâmide, aí já começa a ficar... Exato. Pirâmide literária, né? Gente, é isso aí. A gente tem que encerrar a nossa live. Já chegamos aqui a 1 hora. Queria agradecer demais, Ondiak, pela sua Olha, presença. eu queria agradecer e queria vos mandar um grande beijinho às pessoas que estão aqui, claro, mas também a quem não pôde vir. Tenho muitas saudades de ir aí. Já assim que for possível vou. Tenho muitos amigos, muitos sobrinhos, muitas sobrinhas aí. Então, um grande abraço, muita coragem. E nós sabemos, toda a gente sabe que vocês estão a viver um momento muito difícil e muito delicado, mas como cantava a Mercedes, todo passa, todo passa. E, bom, é uma questão de tempo e de coragem, de facto. Um grande abraço. Obrigado, Paulo, pelas tuas perguntas e pela tua conversa. Muito obrigado. Obrigado demais, Ondiak. A gente está precisando mesmo de uma força como a sua aí, nesse momento que o país está passando, que é um momento de perseguição à cultura, à universidade, a livrarias, Ao a todo tipo conhecimento, ao de cinema, à artistas. arte, é verdade. Exatamente. Então, ter o seu apoio é uma coisa muito importante. E é um fato cultural importantíssimo o relançamento dessas obras do Ondiak aqui no Brasil e a edição aí também, ao mesmo tempo que em Portugal. Começamos a acertar o passo aí na nossa dívida com você, pela editora Palas. Então, muito obrigado. Então, todas as livrarias, tá? Os livros já estão disponíveis para compra. E a gente vai se encontrar no Brasil, então, em breve. Espero, em novembro, o Ondiak vem a Maranhão. Estão a mandar Esperamos... beijo da Angola. Eu tenho que mandar um beijo para Luanda, porque senão minhas sobrinhas me matam. Está ali a minha irmã a mandar beijo. Beijo, Xissola, beijo, Yala. Minhas sobrinhas, os meus sobrinhos. Eu já vi as pessoas fazer essa figura ridícula na televisão, mas tenho que fazer também. Senão, beijinho para minha mãe, que acho que ela também estava a ver. Elas nunca vêm. Elas hoje, para estarem a ver, é porque é um dia muito especial. Mas tem que mandar beijo mesmo, porque deve ser muito bom ter um tiozão como você, né? Exato. Acho eu que sim. Legal.
Muito obrigado, Ondiak. Então, seja muito bem-vindo. E quem quiser ouvir mais essa conversa minha com o Ondiak, ouça o podcast Cruzamentos Literários. Está disponível no Spotify, no YouTube, em várias plataformas de podcast. É uma conversa aí, né, enfim, muito parecida com essa que a gente teve agora há pouco, né, falando sobre os livros, sobre vida literária, língua portuguesa e outras coisas mais. Um abração. Muito obrigado. Tá bem. Um abraço. Até já. Tchau, tchau. Tchau.